Então, o duro é que eu vou ter que parar para ir lá pegar o almoço, né? Tudo bem, o vídeo vai ficar um pouco maior, paciência. Então, pessoal, vocês pulam o pedaço que eu saí, tá? Então é o seguinte, diagrama de fase. Tá gravando agora. Vamos definir fase, não vai fugir, perdão, eu falei errado, da definição de fase que você já tem em química. Essa é uma definição mais aprofundada. Em química, como que a gente define fase? Se você pegar um líquido, né, trouxe até um copo aqui para mostrar, se você pegar um líquido e ver um componente só, né, for visível como se tivesse um componente só, ele tem dois, mas você só vê um, né, você tem uma única fase. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a dissolução de açúcar em água. Se o açúcar estiver totalmente dissolvido, você só vê um líquido. Então esse líquido é uma fase. O que a gente aprende lá na química é uma técnica mais visual. Aqui, como eu falei, eu vou dar uma definição mais aprofundada. A fase é uma porção, ou seja, um pedaço, uma região homogênea, já explico o que significa isso. Vou escrever primeiro, depois eu explico, tá? De um sistema... Vou explicar o que significam todos esses termos, tá? De um sistema, então uma porção homogênea de um sistema que possui, isso é o mais importante, hein, pessoal? Que possui características, ou seja, propriedades, né? Características mesmo, as coisas que são próprias dela, né? As características. Características físicas e químicas uniformes, tá? Físicas e químicas uniformes, tá? Uniformes. Então isso é uma fase. Porção homogênea, porção pedaço, tá? Região. Homogênea quer dizer que ela tem o mesmo aspecto. Até então a gente tinha visto isso aqui na química, ó. Uma fase é uma porção homogênea. Ou seja, se eu misturar açúcar na água, eu ainda continuo vendo um líquido só, então é uma solução, certo? Depende da quantidade de açúcar, nós já vamos ver isso já mais pra frente. De um sistema é o que é estudado, tá? Geralmente um sistema precisa ter mais de um componente. No caso do exemplo que eu dei, os componentes são água e açúcar, tá? Então é uma região ali homogênea de um sistema. Isso a gente já sabia da química. Olhou, viu como se fosse um líquido só, mas tem mais de um líquido, ou tem um líquido e um sólido dissolvido? É uma única fase. Mas uma coisa que a gente não fala lá na química e que é muito importante, essa região homogênea, que você só vê uma de um sistema, que as características se repetem ao longo da região toda, elas têm características físicas e químicas uniformes, que eu já acabei falando sem querer o que era. As características tanto físicas quanto químicas, ou seja, se é sólido ou líquido, se é transparente ou não, e tanto essas características físicas quanto a composição química, elas são uniformes ao longo de toda a fase, tá? Então essa é a definição de fase. Não basta eu enxergar como se fosse uma coisa só. Ela tem que ter características físicas e químicas iguais, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui, que eu acho que a questão dos exemplos vai clarificar um pouco mais essa ideia, esse conceito a mais de fase que a gente está trazendo aí, ó. Então alguns exemplos. Por exemplo, um material puro. Se eu pegar ferro, só ferro, sem carbono, ali é uma fase só, tá? O ferro com carbono a gente já vai ver que também é uma fase só, mas isso é assunto para as próximas aulas, mesmo que o carbono esteja ali no meio. Por quê? Porque esse carbono vai estar uniformemente distribuído ao longo de toda essa fase. Então, vai ao longo de toda essa região do metal, que é aço, na verdade, né, que tem ferro misturado com carbono, a gente vai ter as mesmas características físicas e químicas ao longo de toda essa região, ou seja, características físicas e químicas uniformes. Mas por enquanto vamos pensar no metal puro. Líquido puro, água. Metal fundido, água, tá? Um metal puro fundido ou água são uma única fase. Então a coisa pura sempre é uma única fase. Isso aí é fácil. E outra coisa que tem mais de um componente, ó, porque a gente não definiu o componente, mas é meio intuitivo. Ó, material puro só tem um componente, só tem ele mesmo. Água pura só tem ela mesma, só tem um componente. Já, ó, uma solução líquida, por exemplo, álcool e água, ou então sal e água, ou então açúcar e água, desde que o sal esteja todo dissolvido e a açúcar esteja toda dissolvida, é uma única fase. A solução é uma única fase. Não, o que eu falei, eu vou dissolver açúcar nessa água aqui, já já vocês vão ver. Enquanto o açúcar ou a água der conta de dissolver todo o açúcar, é uma única fase. Tá?
tá? E, obviamente, a solução sólida também é um excelente exemplo. Nessa matéria, nós vamos trabalhar mais com solução sólida. Só que a gente faz a análise com solução líquida porque ela é mais intuitiva, tá? Tá mais presente no nosso dia a dia. E uma observação importante, vou colocar aqui, ó, OBS. Para que sejam duas fases, para que sejam duas fases, basta a diferença química. Agora uma palavrinha muito importante, ou física. Então, pessoal, se eu alterar, deixa eu ver se tem alguém falando comigo no chat, deixa eu ver se não é problema com a internet. Acho que não. Internet, tudo ok? Estão vendo minha tela, estão me ouvindo? Pessoal? Tá, beleza. Então, se bem que a aula está sendo gravada também, mas eu prefiro falar ao vivo aí para vocês, né? Então, ó, essa observação é muito importante. Para que se separe em duas fases, basta ter uma diferenciação nas propriedades físicas ou químicas. Não precisa ser nas duas. Para ser solução, precisa ter uma igualdade nas duas, tanto nas propriedades, nas características físicas, como nas características químicas. Se não tiver essa igualdade, não é solução, tá? Mas para se diferenciar, para separar em duas fases, basta ter uma diferença química ou física. Quer um exemplo? Álcool e água. Vou dar esse exemplo várias vezes, ó. Trouxe aqui porque eu falei, não vou desperdiçar álcool em gel misturando na água, até porque não vai formar solução. Não sabia se tinha álcool líquido aqui em casa, então trouxe a vodka. Vodka é uma solução de álcool e água com eles falam que tem mais coisa e tal, mas geralmente é álcool e água. As outras bebidas não, mas a vodka sim. 40% de álcool, 60% de água, basicamente. Tem outros componentes, mas basicamente isso. Essa é uma solução líquida. Qual que é a diferença, né? Aqui é solução, então esse exemplo não foi muito bom. Você tem uma diferença aí de composição química, mas ela tá, vamos dizer assim, ela tá distribuída homogeneamente. Então ao longo de toda a vodka, meu exemplo foi ruim, tá errado. Peço até desculpas pra vocês. Eu pensei uma coisa e falei outra. Então aí, tudo bem. Exemplo do que ainda é solução, do que ainda é uma única fase. Isso aqui é uma solução de álcool e água, então é uma única fase. Porque o álcool e a água estão igualmente distribuídos ao longo de todo o líquido. Agora, por exemplo, óleo e água que não se misturam. Eles têm uma diferença física, que é a de densidade, cor, né, viscosidade, um é mais grossinho, o outro é um líquido mais fino, o óleo é mais grossinho, a água é mais fino. E eles têm também diferença de composição química. Mas são duas fases, tem que diferenciar nos dois. Mas quer um exemplo que diferencia só na composição física? Um exemplo que diferencia só na característica física, né? Porque um que diferencia só na composição química e não na característica física é mais difícil da gente pensar. A gente chega lá, mas é mais complicado. Então isso aqui, solução. Não tem diferença, nem química nem física. Ao longo de toda a vodka é uma mistura homogênea de álcool e água, tá? Agora, pensando na água e óleo, você tem as duas diferenças. Tanto a diferença física, um boia é amarelo, quer dizer, né, um boia no outro, um é amarelo, mais grosso, o outro é transparente, mais fino, e tem composições químicas diferentes. Gelo sólido na água. Esse eu não trouxe, infelizmente. Seria bom porque eu ia até beber. Né, porque terça-feira, 10 horas da manhã, eu não vou beber vodka pra matar a sede, né? Pelo amor de Deus, então teria que ser água. Então, você tem ali, o gelo e a água têm a mesma composição química, mas tem propriedades físicas diferentes. Um tá sólido, o outro tá líquido. Então é diferente, existe uma diferença bem grande ali entre o sólido e o líquido. Então não é uma única fase, são duas. É a fase sólida, gelo, fase líquida, a água. Aqui, uma única fase. Mesmo tendo composição química diferente a princípio álcool e água, depois que você misturou de um modo que qualquer porcentagem que você pegue dessa bebida vai ter 40% de álcool e 60% de água. Então aqui é uma única fase. Já água e gelo, duas fases que diferenciam só, que tem uma diferença física, porque não tem diferença de composição química. Água e óleo têm as duas diferenças, tanto de característica física quanto de composição química, tá? Então a fase é um limite, é uma região do sistema onde tem que ser iguais as propriedades físicas e as propriedades químicas. Mudou qualquer uma das duas,
já não é mais uma fase, já é outra fase, tá bom? Então aqui, ó, como a gente falou, mesmo tendo duas substâncias, a distribuição delas é homogênea ao longo de todo o líquido, tá? Já água e óleo, isso não acontece. Água e gelo, enquanto o gelo não derrete, isso também não acontece, tá? Então definimos fase aí, tá bom, pessoal? Certo? Essa é a ideia. Então, uma região de um sistema, o sistema é o que se estuda, geralmente vai ter mais de um componente, tá? É uma região de um sistema que tem as mesmas características físicas e químicas. Diferenciou na composição química? Não é mais solução. Diferenciou na característica física? Não é mais solução. Mas, né, não é mais uma única fase. Solução é uma única fase, né, mesmo tendo mais de um componente. Então, essa é a ideia. Fase é uma região que tem as mesmas características físicas e a mesma composição química dentro de um sistema. Esse sistema é o que se estuda. Tá? Então a fase pode ter dois componentes, como é o caso do álcool e água, ou pode ter um componente só, como é o caso da água pura. Tá? A fase pode ter mais de um componente. Agora, se mudou as características ou química ou física, basta mudar só uma das duas, já não é mais uma fase. Já separou fase, já tem duas fases, tá? Isso aí, nossa introdução. Agora, ó, um conceito que é muito importante, agora que eu vou fazer água no açúcar, ou melhor, açúcar na água, é o limite de solubilidade. Vou fazer com a solução líquida porque ela é mais intuitiva, faz mais parte do nosso dia a dia, para depois a gente entrar em ligas metálicas, tá? Então, exemplo, sistema, açúcar, água, tá vendo? Intuitivamente a gente sabe o que significa sistema e a gente sabe o que significa componente. Por isso que eu não pus isso na teoria. Fase eu fiz questão de pôr na teoria, o livro traz componente e sistema. Não, você sabe que o meu sistema vai ser aqui dentro do meu copo com dois componentes, água e açúcar. Você sabe o que significa intuitivamente componente? Um componente é água, outro componente é açúcar. O sistema é tudo, tá? Então, nós vamos fazer aqui, eu vou até fechar a lousinha para meu vídeo aí ficar maior para vocês. Vou ver até se eu maximizo minha foto, porque tá gravando, né? Então, para vocês conseguirem ver bem. Vamos pensar aí no sistema açúcar-água, tá? E o que seria o conceito de limite de solubilidade. Que vocês também já veem na química, mas não custa reforçar. Então, ó, vou fechar aqui, vou até ver se eu consigo ampliar a minha... destacar-me. Realçar para todo o seu vídeo, tralalá. Você está destacando, seu vídeo está destacando na reunião. Tá bom, não sei fazer... Não quero isso aqui. Eu queria que ficasse grande para parecer grande aqui na minha apresentação, mas eu não sei fazer isso. Tá, não é isso não. Deixa pequenininho mesmo, não tem problema. Vai gravar pequenininho aqui, vocês vão conseguir ver, tá? Então, pessoal, ó, limite de solubilidade. Eu tenho aqui água pura, tá? Pura não, porque aqui a água de Nepomuceno diz que tem um monte de agrotóxico, né? A gente bebe isso que é pior. Mas ok, faz de conta que essa água tá pura, foi destilada e tal, né? Ainda que tenha os componentes aqui, é uma solução. Só tem uma fase, tem as mesmas características. Os agrotóxicos, as coisas que estão aqui, estão uniformemente distribuídas. Então eu tenho uma homogeneidade química ao longo de todo o líquido. Água mais agrotóxicos, certo? Sais minerais e tal, além dos agrotóxicos. E tem as mesmas propriedades físicas, é um líquido transparente, tá? Propriedade física entra naquilo que a gente vê na química. Você só vê um. Se eu colocar aí meia colher de sobremesa de açúcar na água, tá? Meia colher de sobremesa e mexer. Aparentemente... né? Meia colher de sobremesa não foi suficiente, já formou corpo de fundo. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, também não tô afim de jogar. Deu, ó. Já formou corpo de fundo, mesmo mexendo. Então eu já estraguei a prática, né? Devia ter feito antes. Vamos supor que eu tivesse, só pra vocês entenderem, colocado um pouquinho menos de açúcar. Ainda o líquido seria capaz de solubilizar todo o açúcar. Se eu tivesse, sei lá, botado 1/3 dessa colher de sobremesa, 1/4, 1/5, só uma pitadinha mesmo de açúcar. Que eu devia ter feito isso sem a colher, né? Mas já foi, agora já estraguei. O açúcar ia sumir, ia continuar um xarope, a gente pode chamar de xarope, porque é açúcar dissolvido na água, tá? Ia continuar um xarope e o açúcar ia estar solubilizado na água, ia formar uma solução, ou seja, um líquido com propriedades químicas e propriedades físicas. Quando forma a solução, quando dissolve completamente, o açúcar espalharia de forma homogênea.
então a composição química seria a mesma ao longo de todo o líquido, e a característica física também. Mas como eu já fui exagerado, já taquei um montão de uma vez e já estraguei a prática, formou corpo de fundo. O que significa isso? Significa que eu ultrapassei o limite de solubilidade. Então quer ver? Né? Eu acho que deu para entender, uma pitadinha não ultrapassaria, solubilizaria todo o açúcar. Como eu já fui exagerado, já taquei uma colherona, a água não deu conta, não nessa temperatura, de solubilizar todo o açúcar e formou um corpo de fundo. Certo? Essa é a ideia de limite de solubilidade. Então agora a gente volta para cá, eu volto a compartilhar minha tela, né? Porque eu sempre esqueço de fazer isso quando eu paro de compartilhar, e a gente consegue desenhar um gráfico, pelo menos, de uma temperatura. O gráfico que eu quero fazer, ele vai envolver no eixo Y, temperatura, e no eixo X, porcentagem em peso. Cuidado com essa nomenclatura, porcentagem em peso, que ela é mais para a tecnologia dos materiais, tá? Para química, vocês usam o que o professor de química usava, vocês que são integrado, que prestam vestibular, né? Então, pus o acento no lugar errado. Porcentagem em peso de açúcar. O meu software aqui falhou. Vocês podem ver que apareceu uma bolinha vermelha, o que me traz uma preocupação. Vocês estão me ouvindo? Não caiu ainda? Não deu problema? Bom, se ninguém falou nada, assumo que está tudo certo. Ah, agora chegou a marmita. Maravilha. Só um minuto. Alô? Vou pegar. Então, pessoal, desculpa aí a parada forçada. Vocês ainda estão me ouvindo? Tá tudo ok? Estão vendo minha tela também? A gravação também continua. Estão vendo minha tela? Tranquilo? Responde aí pra mim, pessoal, por favor. Tá, não, beleza então. Então é o seguinte, o experimento que eu tentei fazer, vamos supor que eu estivesse aqui em 20 graus. Apesar que deu uma esfriadinha, eu acho que estava um pouco mais, mas vamos supor que estivesse em 20 graus. Eu fiz essa linha para uma temperatura, não para várias temperaturas. E qual que foi o experimento que eu fiz? Ó, até uma dada porcentagem em peso de açúcar, porque eu fui aumentando o peso de açúcar que eu joguei na água. Mentira, né? Eu fui exagerado, errei aqui, já joguei de uma vez. Mas a ideia é que eu fosse aumentando devagar a quantidade de água, consequentemente a quantidade de açúcar, consequentemente o peso de açúcar do açúcar na água. Então, ó, essa linha tracejada azul até esse ponto aqui, ó, até essa quantidade de açúcar, a água consegue solubilizar. Acima disso, não mais. Aparece uma segunda fase, precipita um sólido, que é o que aconteceu aqui. O corpo de fundo é o sólido que precipitou, que, né, a água não deu mais conta de solubilizar. Então o que acontece aqui? Na linha azul, o que a gente tem é a solução pura, sozinha, o líquido, ou o xarope. É açúcar com água, você pode chamar de xarope. Aqui, ó, passou dessa dada composição em peso de açúcar, que eu não sei quanto é que é, mas já é, né, em números, mas já é o montão que eu coloquei, a gente não tem mais só a solução. A gente tem a solução mais um sólido que precipitou, tá? A gente tem a solução mais um sólido. Ó, agora eu vou perguntar para vocês, se eu aquecesse essa minha água, por exemplo, uma temperatura aqui intermediária, não vou nem marcar, mas maior que 20 graus, o que aconteceria, pessoal? Quanto mais quente tá, ó, quanto mais quente tá, mais açúcar a água consegue solubilizar. Então, numa temperatura maior, eu mudaria a bola azul, que é o meu limite de solubilidade, para cá. Então, ó, eu teria solução mais o sólido só acima dessa, né, numa temperatura mais alta. Agora, fazendo análise, vamos supor que eu fosse repetir o experimento
com a água aquecida, tá? Com a água aquecida, sei lá, 60 graus, tá? Só pra gente ter uma ideia melhor. Agora eu consigo solubilizar um peso maior de açúcar. Agora eu tenho que chegar até aqui, ó, pra aparecer a fase sólida. E a ideia, isso vocês sabem intuitivamente, de pôr açúcar no chá, pôr açúcar no café, quanto mais quente tiver, mais açúcar você consegue solubilizar. Então, numa temperatura maior ainda, vai, 100 graus. 100 graus não, porque aí a água já está evaporando. Então, 80 graus, né? O que aconteceria aqui? Acabou ficando 800 graus, né? E acabou, não tem nem mais o copo. Não, o copo acho que ainda tem. Então, 80 graus. O que vai acontecer com o limite de solubilidade? Vai mais para frente ainda. Começa a aumentar o tanto de açúcar que eu consigo solubilizar em água, tá? Vai aumentando aí o tanto de açúcar. Então a gente pode definir uma linha, ó. Uma linha ligando esses pontos. Quero ver eu conseguir fazer isso no software. No papel eu fiz, mas quero ver eu conseguir fazer aqui. A gente pode definir uma linha ligando esses pontos, ó, uma linha mais ou menos assim, que é a linha do meu limite de solubilidade. E aí eu tenho, quando eu ligo os pontos, eu posso fazer a análise na temperatura que eu quiser e na composição que eu quiser, tá? Então a gente tem, para um diagrama, até então em química a gente estuda, né, numa temperatura só, o limite de solubilidade. Aqui não, eu faço um gráfico, ó, limite limite de solubilidade em termos de concentração de açúcar no eixo X, que são as bolotas azuis, e que ele vai subindo numa temperatura mais alta, ó, que 20 ele é maior, numa temperatura mais alta que 60 ele é ainda maior. Então quer dizer, conforme aumenta a temperatura, maior quantidade de açúcar a água consegue solubilizar. Foi o que eu tentei fazer aqui, que não deu muito certo, porque eu já joguei um montão, né? Vamos dizer assim, eu já joguei esse peso aqui de açúcar. Então ele não solubilizou, tá? Mas essa é a ideia. Você define essa linha aí, ó, quando você faz um gráfico, no eixo Y a temperatura, e aí vai mudar para cada temperatura mais alta, o limite de solubilidade é maior. Então você define duas regiões, essa linha verde separa duas regiões do gráfico. Uma onde só tem líquido, ou seja, só tem a solução, e a outra para cá, que você tem líquido mais o sólido que precipitou, tá? Líquido mais o sólido que precipitou. Aqui então uma fase, só a solução, que ainda não atingiu o limite de solubilidade, para cada linha, duas fases, líquido mais o sólido que precipitou. E claro, né, o que eu já falei, mas que eu acho legal escrever também. Conforme aumentar, ou melhor, conforme aumenta, fica melhor, a quantidade de açúcar, pus o acento no lugar errado de novo. Conforme aumenta a quantidade de açúcar, né? Conforme aumenta a quantidade de açúcar, mais hora, menos hora, precipita uma segunda fase. Então deixa eu escrever de outro jeito, ficou ruim aqui no meu resumo. Porque senão parece que vai aumentando devagar e já vai precipitando. Não é assim, né? É um limite. Travou aqui. Maravilha. Por isso que eu não queria gravar. Assim, não tô nem falando. Quem me pediu pra gravar tá certo, porque o assunto é mais complicado. Então, eu compreendo o lado de vocês. Mas começa a gravar, começa a dar muito pau no software. Mas vamos lá. Conforme... Não, que conforme nada? Não tem nada de conforme. Apaguei pra escrever de outro jeito. Então, vamos escrever de outra forma, ó. Ao atingir o limite de solubilidade, uma fase sólida, que é o próprio açúcar, tá? Fase sólida, precipita. Acho que assim fica melhor. Uma fase sólida precipita, certo? Então, ao atingir o limite de solubilidade, uma fase sólida irá precipitar, certo? Vai mudar conforme a temperatura. Para precipitar a 20 graus, tem que atingir esse peso de açúcar, né? Essa massa de açúcar na água. Para precipitar a 60 graus, tem que atingir essa massa de açúcar na água. Para precipitar 80 graus, tem que atingir essa massa de açúcar na água. Ah, André, fica difícil a gente ver sem você colocar números, só falando que um é maior, o outro é menor e tal. Não tem problema.
A gente põe número, então. É o próximo slide, ó. Não, ainda não é o próximo slide, não. Eu quero só comentar mais uma coisa. Então a gente vai pôr números no slide seguinte, mas antes eu tenho que comentar mais uma coisa. Nós definimos fase, definimos limite de solubilidade, falta definir, tá aqui, ó. Eu escrevi errado, mas tá aqui. Equilíbrio de fases, tá? Então, ó, item 3 e último, porque depois o item 4 já vai ser para ligas metálicas. Então acabou a parte aí de definições e a gente já vai entrar na solução sólida, que é o que interessa pra gente nessa matéria. De novo, pus acento no lugar errado. Equilíbrio de fases, tá? Olha só, eu vou fazer aqui um retângulo, mas ainda é o mesmo gráfico da lousa passada, tá? É que aqui eu já vou fazer mais próximo do que aparece nos livros. Aqui continua sendo, ó, o eixo Y, temperatura. Aqui continua sendo o eixo X, porcentagem em peso de açúcar, tá? Continua sendo a mesma coisa, açúcar, tá? Só que aí a gente fecha um retângulo só para ficar mais bonitinho, isso é comum em livro, tá? E aqui tá a linha, ó, a linha do limite de solubilidade, certo? Olha só então, vamos pegar aí uma composição, aqui seria 60% em peso de açúcar. Vamos pegar uma composição igualzinho tá no livro, mais ou menos aqui, ó, de 65% em peso de açúcar, tá? Então aqui tá o 65, ali tá o 60. Não tá legal esse número aqui em cima, né? Vamos pôr ele menorzinho aqui embaixo, ó. Aqui tá o 60, então aqui tá o 65% em peso. Perfeito. Aí, ó, vamos pegar a 20 graus. 20 graus, vou até fazer de uma cor só. Pra vocês já irem acostumando a fazer em cima da figura, lápis e tal. Então 65% de açúcar, consequentemente o restante de água. O restante para chegar em 100 falta 35. Então 35% em peso de água, 65% de açúcar. A 20 graus, lógico que a água não consegue solubilizar esse montão de açúcar. Lembra que aqui, ó, é o líquido mais o sólido. Eu não vou pôr sol não para vocês acharem que é solução. A solução é o líquido, tá? A solução é o líquido, o sólido é o açúcar que precipitou. E aqui é só o líquido. Então o que está acontecendo a 20 graus? A 20 graus eu tenho duas fases, certo? Que é o que aconteceu aqui, ó. Corpo de fundo de açúcar. Líquido, que é a solução, mais o sólido no fundo. Agora vamos supor que sem botar mais açúcar, igual eu já expliquei ali, mas deixando mais claro para vocês, eu aumento a temperatura, 100 graus a água vai evaporar, mas vamos dizer até 80 graus. Tá? 80 graus. O que vai acontecer? Olha, pra vocês já irem entendendo o diagrama, eu estava num ponto, a 20 graus, 65% de açúcar, eu estava na região aqui, ó, onde tinha líquido e sólido. Então, tinha corpo de fundo, certo? Se eu aumentar a temperatura para 80 graus, que região que eu tô agora? Eu ultrapassei a linha, ó, sem mudar a composição, ainda mantendo, 35, vamos supor que tem 100 gramas tudo, 35 gramas de água, 65 gramas de açúcar. Né? Mantendo a composição, eu aumentei a temperatura. Eu caí nessa região aqui de 80, que só tem líquido. Então, vai sumir esse corpo de fundo de uma vez? Não. Devagar, o açúcar sólido vai migrando para o xarope, vai migrando para a solução. Isso aqui leva um tempo. Esses gráficos não consideram tempo, eles só consideram a condição de equilíbrio. Por isso, o título, equilíbrio de fases. Nesses gráficos você só vai olhar quando já for atingido o equilíbrio. Então se eu aumentar aqui de 20 para 80 e cair numa região só de líquido, vai demorar um tempo para esse açúcar todo, que está sólido no fundo, ir para a solução. Vai demorar um tempo. Aí, pessoal, o gráfico não considera isso. Pelo gráfico parece que é instantaneamente. Subiu para 80 o açúcar some. Mas não, leva um tempo e é bom que vocês saibam isso, que o gráfico considera o equilíbrio entre as fases, mas que para ele ser atingido, leva um certo tempo. Então, ó, vamos anotar aqui também o que foi falado. Nessa concentração, ou seja, de 65% de açúcar, 35% de água, nessa concentração, vírgula, aumentando repentinamente, não vou nem pôr repentinamente, aumentando rápido, tá, mas aumentando a temperatura rapidamente, pronto. Aumentando a temperatura rapidamente não, né? Nessa concentração, aumentando a temperatura rapidamente,
temos uma perturbação no sistema. Temos uma perturbação no sistema. Perturbação no sistema. Por que isso, pessoal? Por que uma perturbação no sistema? Porque ele vai estar fora do equilíbrio. O diagrama representa o equilíbrio. Então, a 20 graus, líquido mais sólido, está em equilíbrio nessa concentração. Se eu aumentar rápido a temperatura, líquido mais sólido não vai mais estar em equilíbrio. O equilíbrio será atingido quando tiver só líquido. Quando todo o sólido tiver saído do corpo de fundo e ido para a solução. Ou seja, não tiver mais corpo de fundo. Então, se eu aumentar rápido para 80 graus, o equilíbrio é perturbado. Com o tempo, o próprio sistema volta a restabelecer o equilíbrio, que no caso aqui desse aumento de temperatura, seria o sólido sair todo do corpo de fundo e ir para a solução, tá? Então nessa concentração, aumentando a temp rapidamente, vírgula, temos uma perturbação no sistema, tá? Vamos destacar isso aqui também, né? Para ele ficar separado do resto, porque eu estou fazendo meio rápido, porque eu sei que tem muita coisa para falar em pouco tempo, então a letra está ficando um pouco feia, né? Então, se a gente põe esses quadradinhos aí, disfarça a letra feia. Então, ó, o que a gente tem que entender, a solução, né, ou o sistema, vamos pensar no sistema, o sistema, se corrigirá, né, ou seja, entrará em equilíbrio, se corrigirá ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E como que ele se corrigirá? Ele se corrigirá com o açúcar saindo do sólido e indo para a solução. Com o açúcar saindo do sólido, vamos ver se vai caber isso aqui, né? Vai ter que caber. Saindo do sólido e indo para a solução não, né? Solução. Certo? Então, o próprio sistema se corrigirá conforme o açúcar sair do sólido e ir para a solução, tá? Basicamente, o que eu expliquei aí, eu estou falando, ó. Nessa concentração, aumentando a temperatura rapidamente, temos uma perturbação no sistema. O próprio sistema se corrigirá ao longo do tempo com, né, a saída, vamos dizer assim, do açúcar do sólido e esse açúcar indo para a solução. Está escrito de uma forma coloquial aqui, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Ele se corrigirá ao longo do tempo com o açúcar saindo do sólido e indo para a solução, tá? Essa é a ideia do equilíbrio. Lembrar que o equilíbrio, ele é atingido, mas ele leva um tempo. O gráfico só mostra a condição final. Se eu aumentar para 80 graus, vai demorar um pouco para esse corpo de fundo ir para a solução, mas uma hora ele vai. No gráfico já está a solução de equilíbrio. Pode ver que a bolinha vermelha está na região que só tem líquido, que só tem solução, enquanto que a bolinha preta, o círculo azul, está na região de coexistência de fases, né? Na região que tem líquido mais sólido. Tá bom? Certo, pessoal? Então, ó, agora a gente vou mostrar ainda, antes disso, né, um gráfico real, que eu estou aí explicando, né, para a gente poder pensar nisso para ligas metálicas, tá? Então aqui tá, deixa eu ver se ainda tá filmando, tá, ok. Então, ó, pensando no conceito das ligas metálicas, eu precisava clicar aqui em cima dessa barra para ela sumir, mas sem clicar em nada. Tá tudo cheio as coisas. Tá, pronto, agora ela sumiu, beleza. Então, pessoal, o que a gente fez? Só repetindo o que a gente fez, ó. Vou pegar uma caneta aqui azul, senão o vermelho fica muito agressivo. Aqui é o 60, né? Aqui é o 70. A gente tava com 65%, então mais ou menos aqui, ó, a 20 graus. Certo? Então a gente cai dentro aqui da região bifásica. Ó, dentro aqui da região bifásica. Essa aqui era a nossa condição inicial. Qual que é a condição final? Vou mudar aqui para o vermelho agora. Vou mudar aqui para o vermelho. A condição final era só que eu aumentasse a temperatura para 80 graus. E aí ele vinha parar aqui, ó. Então quer dizer, com o tempo todo o açúcar vai sair do corpo de fundo e vai para a solução, tá? Só que tem uma coisa aqui que eu acho que eu vou falar já. Ela tá depois na nossa teoria, mas eu vou falar já porque aqui é mais fácil de entender. Ontem eu sentei para preparar essa aula, no diagrama dos metais, que é um pouquinho mais complexo, eu não consegui entender. Aqui eu consegui. Olha só, dá uma olhada aqui para mim. Traça uma linha aqui, ó, na região bifásica. Na região monofásica isso não vai precisar ser feito. Traça uma linha aqui.
Pessoal, vocês concordam comigo que a 20 graus, o máximo de açúcar que eu posso ter no líquido é essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui está entre 60% e 65%. Deixa eu fazer um risco mais caprichado aqui no 65%. Está entre 60% e 65%, então é uns 63%. Então nessa temperatura, ó, vou até escrever aqui para vocês. A 20 graus, a gente tem no máximo, 63% em peso de açúcar no líquido. Essa informação é muito importante. Vocês vão ver que isso vai esclarecer muito quando a gente chegar lá nos metais. Um negócio que eu não entendi ontem preparando a aula, eu falei, mas no diagrama do açúcar eu consigo entender. Então eu vou mostrar no do açúcar, depois a gente generaliza para metais. Então, ó, a 20 graus, aqui está o 60, aqui tá o 65, né? Então, mais ou menos em 63%. Eu não consigo ter mais de 63% de açúcar no líquido. Porque se eu passar do 63, forma sólido. É isso que essa linha, não precisa nem pensar no gráfico inteiro. É isso que essa linha aqui do 20, vou até mostrar com o laser, porque senão eu vou rabiscar mais do que deve. Ó, essa linha aqui do 20 significa que quando eu chego aqui no 63%, se eu botar um tiquito a mais de açúcar, ele fica no fundo e não solubiliza. Por isso, se eu tinha 65, 65 é no global, é na solução toda, 65% de açúcar. Mas não é todo açúcar que está no corpo de fundo. Uma parte está no líquido. E qual que é o máximo que pode ter no líquido? Está aqui no gráfico, ó. A 20 graus é entre 60 e 65. Então, por isso que eu estimei mais ou menos 66. Então, vejam, na região bifásica, se eu pegar o ponto que representa a minha condição, o ponto de concentração, temperatura, que representa a minha condição, e fizer uma linha, o limite da linha, vou até usar uma terceira cor aqui, ó, o limite da linha, ou seja, onde cruza essa linha horizontal com a minha linha, nesse asterisco verde, é a composição do líquido. Tá vendo? Nesse caso, né, que você tem líquido para esse lado, líquido e sólido para o lado de lá. Então, onde essa linha horizontal que passa pelo meu ponto é onde eu estou estudando, tá? O meu ponto vai ficar mais claro como que a gente define ele, mas vocês já estão vendo aí intuitivamente. Se eu fizer uma linha horizontal que passa pelo meu ponto, o ponto que ela corta essa outra linha, que é a linha de mudança de fase, é a composição do líquido. No caso aqui, líquido de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, líquido mais sólido. Isso é muito importante. Concordam? Que não tem como ter mais de 63% de açúcar no líquido, porque é o limite de solubilidade. O que passar de 63% vai para o corpo de fundo. A composição global ainda é 65%. São 100 gramas, 65% de açúcar, 35% de água. Mas no líquido, só pode ter, a 20 graus, só pode ter, no máximo, 63% de açúcar. Concorda com isso? Quem não concorda, pode vir tirar dúvida comigo, que esse é um dos conceitos mais importantes para que a gente consiga... quem não quiser perguntar agora, claro, né? Senão pode perguntar agora também. Para a gente ir para frente nos diagramas dos metais. Porque a liga metálica, o que vai fazer a gente entender e continuar na matéria dentro de ligas metálicas, é essa ideia aqui que eu acabei de falar, do limite de solubilidade, tá? Então isso aqui ainda é limite de solubilidade, né? Então eu devia ter mostrado esse gráfico antes do equilíbrio de fases. Vai ficar mais organizado aí para vocês estudarem, tá bom? E também para depois eu dar essa aula pro noturno na quinta-feira. Então definimos fase, que é uma porção de um sistema que tem as mesmas características físicas e químicas. Uma solução líquida é uma fase. Aqui, ó, o açúcar e o álcool, a água e o álcool estão distribuídos homogeneamente, então você forma um único líquido, uma única solução, tem as mesmas propriedades físicas e químicas. Se diferenciar em propriedades físicas ou nas propriedades químicas, já é suficiente para não ser uma fase. Água, líquido e gelo sólido, mesma composição química, mas características físicas diferentes. Então é uma fase. Definimos fase. Limite de solubilidade é essa linha, ó, para onde, depois dela, precipita uma segunda fase. Pode ver que você tinha aqui uma solução homogênea, passou dessa linha, né, você vai ter, não mais uma solução homogênea, mas duas fases. Um líquido com sólido no fundo. Tá? E isso aqui, lembrar que se eu cortar aqui, ó, fizer uma linha horizontal no ponto que eu estou estudando, o que é o ponto que eu estou estudando? Eu tenho uma solução de 65 e concentração de açúcar a 20 graus. Então o ponto que eu estou estudando, pessoal, é esse aqui, ó,
65 a 20 graus. Se eu passar uma linha horizontal em cima do ponto que estou estudando, onde ela corta a linha de separação de fase, ou seja, nesse asterisco, é a concentração do líquido. Por quê? Porque esse líquido, o limite de solubilidade dele é 63. Então, se formou corpo de fundo, se apareceu a segunda fase, é porque tem 63% em peso de açúcar no líquido. Tá? Isso a 20 graus. Em outra temperatura, a história modificaria. E lembrar que o equilíbrio tem um certo tempo. Então, se eu aumentar a temperatura, vai continuar o corpo de fundo ali a 80 graus, mas isso é uma perturbação no sistema. Com o tempo, o próprio sistema vai se corrigir, né, com o açúcar saindo do sólido e indo para a solução. Porque pode ver que a 80 graus no equilíbrio só tem líquido, mas isso leva um tempo. O diagrama não considera tempo. O diagrama considera só a condição final, a condição de equilíbrio. Ok? Beleza? Agora, pessoal, a gente vai pegar e explorar essa ideia para a solução sólida. Eu trouxe até um slide da minha aula anterior, estava usando até outra versão do PowerPoint, pode ver que ele ficou pequenininho aqui no branco, mas não tem problema. A gente vai pensar aí na solução de cobre em níquel. Aqui o cara não especificou muito bem, as cores estão trocadas, tá? Mas vamos pensar que esse aqui é o cobre, que ele tem menos cobre, né? Cobre em níquel, da ideia que tem menos cobre, e esse cara aqui é o níquel. O que era a solução sólida mesmo? No caso do cobre e níquel, é uma solução sólida substitucional. Você tem que tirar um átomo de níquel para colocar um de cobre no lugar. Por quê? Porque eles têm raio atômico próximo, eles têm eletronegatividade próxima, eles têm a mesma estrutura cristalina, os dois são cúbicos de face centrada, a gente já estudou a estrutura cristalina. Então é possível a formação de uma substituição sólida, a formação de uma solução sólida substitucional. Ou seja, que algumas posições, em vez de ter o níquel, você tem o cobre. Tá relembrando aí o que é solução sólida. É a mesma ideia de solução líquida, tá? Porque esse cobre vai estar distribuído aleatoriamente ao longo da estrutura cristalina do níquel. Você não sabe onde tem cobre e onde não tem. Então, quer dizer, ele é homogêneo, igualzinho álcool e água. Só que em vez de estar líquido, aqui ó, você tem molécula de álcool e molécula de água de maneira uniforme no líquido todo. 60% de água, 40% de álcool. A mesma coisa você vai ter numa liga níquel-cobre, tá? Você vai ter depende aí a porcentagem, a gente vai estudar isso aí no diagrama, mas qualquer amostrinha da liga que você pegar, essa porcentagem vai se manter. A distribuição do cobre na estrutura do níquel é aleatória. É isso que é solução sólida. Dá para eu fazer isso do jeito que a gente explica? Você tira um átomo de níquel e põe um de cobre? Não. O que você faz é fundir o níquel, fundir o cobre, misturar os dois fundidos e ressolidificar. Porque quando você tem cobre puro e níquel puro, você tem ligação níquel-níquel, ligação cobre-cobre. Se você só fizer uma mistura física, né, ou seja, misturar, você tem lá um pozinho de níquel sólido e um pozinho de cobre sólido. Pozinho porque funde mais fácil, tá? Você moeu aí os seus metais, deixou eles em pó, aí você mistura os pós. Isso já é uma liga metálica? Não, porque você continua tendo ligação química níquel-níquel e cobre-cobre só. Para ser liga, você tem que ter ligação química níquel-cobre, você ainda não tem. Como você vai conseguir isso? Fundindo, esperando homogeneizar e depois recristalizando, ressolidificando, tá? Então tem que misturar para fazer isso. Tira um átomo de níquel e põe um de cobre. Isso é só para vocês entenderem a ideia, mas como que faz na prática? Funde as duas e espera solidificar de novo. Porque aí sim, você vai ter níquel ligado com cobre, cobre ligado com níquel, de um modo homogêneo ao longo de toda a solução. Ou seja, com as mesmas características físicas e com as mesmas características químicas ao longo de todo o metal, que inicialmente estava líquido, né, logo que você misturou as duas, e depois ressolidificou. Então, primeiro você forma a solução líquida de níquel-cobre, depois você ressolidifica e ele continua sendo uma solução, mas é uma solução sólida, como a gente já havia visto antes. Tá bom? Vou manter aí as definições e a gente então vai fazer a nossa última, né, ou penúltima lousa, não vai dar tempo de falar muito. Daqui a pouco eu tenho que liberar vocês, infelizmente, né? Esse ensino remoto nos deu muito pouco tempo de aula, né? Mas, paciência, pelo menos a aula está sendo gravada, né? Se a gente tivesse no Cefet, eu pessoalmente não me importaria que vocês filmassem a minha aula, só que vocês teriam que ficar lá filmando, né? Segurando o celular, e bateria, né, não aguenta o dia inteiro, né? Porque a gente já fica no Instagram, já fica no YouTube, já fica vendo bobeira, então, né, a bateria acaba. Então, pessoal, essa mesma ideia que a gente explorou para o açúcar e água, ou para o álcool e para a água, a gente vai ver agora para ligas metálicas. Certo? Porque a gente já entendeu o conceito de solução sólida. Se não tinha entendido da outra vez, é para ter entendido agora.
Se não entendeu, vem falar comigo, tá? Então nós vamos ver diagramas para ligas metálicas de dois tipos, binário e isomorfo. O primeiro tipo, que é o mais simples, é o isomorfo, que é o assunto da aula de hoje. Vou até colocar, ó, como eu coloco o título, embora ele esteja dentro aí do nosso passo 4, só para fazer uma transição lenta, ele poderia ser o título da aula. Diagrama de fase tipo 1, isomorfo. E aquilo lá é tudo introdução. Ó, por que ele se chama isomorfo? Isso é importante eu escrever para vocês que vocês entendam o desenho que eu vou fazer aqui embaixo. Ele se chama isomorfo porque ele tem solubilidade completa em toda a faixa de composição. Em toda a faixa de composição. Mas isso não é de graça, não vai ter solubilidade completa sempre. Só vai ter solubilidade completa em toda a faixa de composição desde que o sistema esteja abaixo de uma temp, tá? Temp, acho que dá para vocês entenderem que é temperatura específica, tá? Vou fazer um retângulozão azul aqui, ó, na definição de isomorfo. Vamos ver se o software me corrige para retângulo, esse negócio feio pra caramba que eu fiz. Acho que eu exagerei um pouco, né, tanto que tava torto o negócio. Exagerei de novo. Não adianta, quando você quer que ele arruma, ele não arruma. Quando você não quer, né, ele transforma o E num quadradinho, transforma o C num círculo, é assim mesmo. Tá difícil hoje, hein, software? Tá bom, sem problema, eu ponho no PowerPoint depois. Então, para ligas metálicas, a gente tem o tipo 1, isomorfo, e o tipo 2, binário, que a gente vai ver na aula que vem, tá? O isomorfo tem esse nome, isomorfo, porque ele tem uma forma, né? Isomorfo significa uma única forma igual, porque ele tem solubilidade completa em toda a faixa de composição, desde que o sistema esteja abaixo de uma temperatura específica. O que significa isso, André? Nada melhor para a gente entender do que a gente desenhar o sistema cobre-níquel, tá? O que eu estou falando? Que abaixo de uma temperatura específica. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico XY. Vou fazer ele de novo em forma de caixinha, tá? Só para ficar mais chique, não nada misterioso. Continua sendo, igualzinho era no açúcar, continua sendo temperatura aqui, tá? E composição aqui. Mas cuidado, que não é qualquer composição. É porcentagem em peso de níquel. A porcentagem em peso de níquel aumenta para lá. Quer dizer que aqui, ó, eu tenho 0% em peso de níquel. E aqui eu tenho 100% de peso de níquel. Se a mistura é cobre-níquel, nessa linha aqui, ó, pessoal, eu tenho o cobre puro. Oh, meu Deus. Nessa linha aqui, eu tenho o cobre puro. E por outro lado, nessa outra linha aqui, ó, eu tenho o níquel puro, certo? Eu posso contar também a composição de cobre, saindo aqui, ó, 0% de cobre até chegar no 100% de cobre. Mas não compensa, vamos contar uma só. A gente já sabe que se eu tiver 20% de níquel, eu tenho 80 de cobre. Se eu tiver 50% de níquel, também tenho 50 de cobre. Se eu tiver 80 de níquel, eu tenho 20 de cobre. Tá? Vamos sempre falar da concentração de níquel. Se é um gráfico de temperatura, é razoável que lá em cima eu só tenha líquido em alguma região. E também é razoável que aqui embaixo eu só tenha sólido em alguma região, porque eu falei, ó, abaixo de uma temperatura específica eu só tenho sólido. A letra grega a gente usa para representar fase sólida, tá? Na verdade, mais que isso. A letra grega a gente usa para representar solução sólida. Ou seja, a solução, no caso aqui a gente só tem uma, né? De cobre e níquel. Vou dar mais uma dica para vocês. O cobre funde numa temperatura mais baixa.
o níquel funde numa temperatura mais alta. Então essa aqui, ó, vamos dizer que essa aqui seja a temperatura de fusão do níquel puro. E vamos dizer também que essa aqui seja a temperatura de fusão do cobre puro. Certo? O P não veio. Vamos dizer que essa seja a temperatura de fusão do cobre puro. Então, pessoal, olha só vai parar de ter líquido, de ter algum sólido, quando todo o níquel fundir. E o níquel funde mais numa temperatura mais alta. E só vai ter só sólido depois que o cobre solidificar. E o cobre, como funde numa temperatura mais baixa, também vai solidificar numa temperatura mais baixa. Então, ó, é razoável a gente pensar numa linha reta aqui, ó. Certo? Aqui seria a temperatura de fusão do cobre puro, do níquel puro, então o meio termo aí vão ter temperaturas de fusão no meio termo, para lá é o líquido, para cá, né, para cima é o líquido, para baixo é o sólido. Tá bom, acho que assim ficou legal, mas infelizmente a natureza complica um pouquinho a nossa vida. Não dá só pra gente traçar essa linha, a gente tem que fazer um formato que vai variar de estudo para estudo, tá? Porque isso aqui é mais teórico, um gráfico desse na prática, aí você vai ter a medida certinho, mas só para vocês entenderem a ideia, ele vai ter uma linha assim. Ele até aproximou muito, ficou muito bonitinho, não é tão bonitinho assim não. Ele vai ter uma linha assim. Sabe por quê? Porque aqui no meio você vai ter líquido misturado com sólido em equilíbrio. E isso, na minha opinião, é o que faz... complica um pouco a nossa vida em diagrama de fase. Como é que a gente pode entender? Ó, e um detalhe importante. Como para cima dessa linha aqui, ó, só tem líquido, ela se chama linha líquidos, em latim, tá? Então não tem acento. Eu tenho mania de pôr acento aqui no líquidos, tá? E essa aqui, ó, como para baixo dela só tem sólido, ela se chama linha sólidos. Aí, ó, pus o acento, tá vendo? Não tem acento porque é latim. Linha sólidos. Tá? Linha líquidos, linha sólidos, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. Pessoal, eu não quero rabiscar mais esse diagrama porque é a primeira vez que vocês veem ele. Mas entendam que numa faixa de composição qualquer, ó, vamos supor, 20% de níquel, ou seja, 80% de cobre. Primeiro, os dois coexistem no estado sólido. Aí, passa dessa linha, uma parte funde. Ah, o cobre funde, né, André? O cobre funde, o níquel fica lá. Então, se eu conseguisse fundir separadamente o cobre e o níquel, não seria uma solução. Eles não estariam distribuídos um no outro homogeneamente. Se um funde antes e o outro funde depois, é porque a mistura não foi eficiente. Isso é um dos conceitos mais importantes de tecnologia dos materiais. Né, mas que o pessoal só explica depois de dar diagrama de fase. Por isso que essa matéria é tão difícil. Eu estou tentando explicar aqui para vocês junto. O que acontece é que você tem uma solução homogênea. Quando passa dessa linha, uma parte que tem muito cobre e pouco níquel, funde. Uma parte que tem muito níquel e pouco cobre, continua sólida. Mas ainda existem os dois, tanto no líquido quanto no sólido. A composição muda, a quantidade que tem um no outro e o outro no um muda. Como eu falei, o que está no líquido, deixa eu só fazer um risquinho aqui que vocês já vão entender por quê para eu me orientar. O que está no líquido é rico em cobre e pobre em níquel. O que está no sólido é rico em níquel e pobre em cobre. Mas os dois têm os dois elementos e os dois coexistem, tá? Eu fiz essas linhas aí só para me orientar, vocês não precisam saber disso porque a gente vai discutir isso nas próximas lousas, tá? E se você aumentar mais a temperatura, aí mesmo essa parte rica em níquel e pobre em cobre, que não quis fundir nessa temperatura aqui, vai acabar fundindo, tá? É super abstrato esse conceito. Quando tava açúcar e água, tava mais tranquilinho, mas devagar a gente vai destrinchando isso. É o que eu falei para vocês. Na minha opinião, essa é a matéria mais difícil da área de ciência dos materiais. É uma coisa que eu nunca consegui entender direito, e até né, quando eu era aluno, e até ontem, preparando a aula para vocês, me surgiram dúvidas, tá? Isso aqui no segundo ano quase me fez desistir do curso, né? Então, vamos devagar, que junto a gente vai compreendendo. Eu apaguei um negócio aqui que não era para ter apagado, que é o U e o S da linha sólidos, tá bom? Então, essa é a ideia. O diagrama de fase ele vai ser composição por temperatura, e dentro das regiões dele a gente vai saber que fase tem. Se é uma fase sólida sozinho, se é um sólido com líquido,
ou se é um líquido sozinho, tá? Então, isso aqui, ó, é o isomorfo. Tô falando assim da minha dificuldade de diagrama de fase, pessoal, não é para desanimar vocês não, tá? É para falar que realmente é difícil, mas que devagar a gente vai destrinchando, tá? Então eu sempre apanhei muito desse assunto, o que é bom para vocês, porque aí eu me preparo melhor para explicar, né? Se é um assunto que o professor tem facilidade, às vezes ele pode explicar de um modo assim que, ah, não, isso aí é fácil, né? Mas para quem tá vendo a primeira vez, nada é fácil, tá? Então esse é o diagrama de fase isomorfo. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele agora. Ah, eu vou escrever para vocês primeiro o que dá para fazer com o diagrama de fase e depois o como, tá? Aí eu acho que eu explico regra da alavanca e a semana que vem a gente vê na prática. Já é muita informação, vai ficar pesado aí para vocês, tá? Então, ó, 3 conceitos. Informações no diagrama. A gente olha para isso a primeira vez, é um pouco desconfortável, talvez não faça sentido, mas é o que eu falei para vocês. No começo você só tem sólido, níquel e cobre, né? Níquel e cobre é um exemplo para a gente começar a entender, tá? Níquel e cobre estão igualmente distribuídos no sólido, por isso que é uma solução sólida. Conforme se aumenta a temperatura, né? Desde que você tenha níquel e cobre, uma liga níquel e cobre, né? Níquel e cobre, perdão, diagrama, tá? Você vai chegar numa região ali, certo? Que só uma parte vai querer fundir e a outra vai continuar sólida. Isso se mantém por uma faixa de temperatura. Quando você não esquentar mais, você pode deixar lá 1000 anos. Líquido e sólido vão coexistir. Repito, o líquido pobre em níquel, o sólido pobre em cobre, tá? Mas tanto no líquido quanto no sólido tem os dois. Isso é um negócio que não é intuitivo pra gente. A gente vai achar que só o cobre vai fundir e o níquel vai ficar sólido. Não! A alfa é a solução sólida, então a alfa ainda tem cobre e níquel. Assim como o líquido é uma solução líquida, se for pensar, né? Tem cobre e níquel também. Varia a composição. No líquido tem menos cobre. Mais cobre, perdão. Tá vendo como é confuso? No sólido tem menos cobre. Mas ainda nos dois, mesmo quando eles coexistem, tem as duas substâncias. Aí se eu aquecer um pouco mais, essa parte que ainda quis ficar sólida, essa parte rebelde, finalmente cede e funde também. É isso que vocês têm que entender. É abstrato, é difícil de engolir, né? Por quê? Porque geralmente ou a coisa é decoreba ou é um cálculo. O cálculo você destrincha e entende. Diagrama de fase não é bem assim. É abstrato porque você não visualiza. Você vê que é um cálculo, que não é uma decoreba, mas você não visualiza tão bem o cálculo. O meu conselho é, depois que eu explicar tudo, volta para aquele do açúcar. Dá uma olhada no asterisco verde que eu gravei, porque foi o que me tirou uma dúvida que eu tava enquanto eu tava preparando a aula. A gente discute melhor isso na aula que vem, tá? Por hora eu vou listar para vocês e explicar brevemente como tirar as informações que eu posso tirar do diagrama. Então a primeira, que a gente já discutiu a aula inteira, são as fases presentes. É só olhar para o diagrama, mas não basta só olhar. Você tem aí 2 passos, ó, para achar as fases presentes. Primeiro, localizar ponto. Que ponto, André? Tá louco? Então, o ponto, ó, ele vai ter 2 coordenadas: composição e temperatura. Tá? Vamos supor aqui, ó, já vou dar um spoiler de uma coisa que eu vou fazer a aula que vem, mas para ir explicando para vocês, que eu peguei o diagrama de fase, que eu tentei desenhar ali, mas o real é cobre e níquel. Vamos supor que eu vou partir de uma concentração, ó, de 60% de níquel. 60% de níquel e numa temperatura de, sei lá, 1150, um pouquinho mais de 1100 aqui, ó, né? Um pouquinho mais de 1100. Tá? Vamos supor que eu vou partir aqui, ó. Então o que eu marquei? Eu marquei um ponto de coordenada x composição em porcentagem de níquel e coordenada y temperatura. O primeiro passo para você analisar um diagrama de fase sempre vai ser esse: localizar ponto de coordenada x composição e de coordenada y temperatura. Localizou o ponto para saber as fases presentes aí, pessoal? Aqui não tem o que fazer. É só olhar, tá? Então, ó, de novo, vamos voltar num exemplo. Se for o ponto A, 60% de níquel, temperatura 1100 e pouquinhos graus Celsius, vai cair na região onde só tem a fase alfa. Então só tem a fase alfa. É isso. Agora se eu pegar aqui, ó, 35% de níquel só e uma temperatura, azul no azul, foi bem uma escolha bem infeliz. Se eu pegar 30 e poucos por cento, ó, de níquel só e não 60, numa temperatura aí de 1250 mais ou menos,
vai cair aqui dentro. Quantas fases tem aqui dentro no ponto B? É alfa mais líquido, 2. Então, nessa condição de concentração e temperatura, ou seja, 1.100 e pouquinho e 60% de níquel, ele ainda está sólido. Tem uma fase sólida composta de cobre e níquel. No ponto B, 35% em 1.250 graus, ele vai cair na região de alfa mais líquido, ou seja, 2 fases. As duas contêm cobre e níquel. Não é à toa que eu estou gritando, porque isso é confuso. Parece que não. Mas tanto a alfa, que é o sólido, quanto o líquido tem cobre e níquel. Em composições diferentes, mas tem. A composição global, se você juntar, né, a quantidade de níquel no sólido e no líquido, para essa liga aqui, né, para essa situação, vai dar 35%. Para essa vai dar 60%. A global, a total. Mas a composição do sólido é diferente da composição do líquido. E isso que é loucura. Isso que torna, na minha opinião, essa matéria a mais difícil da área de tecnologia, né, e ciência dos materiais. Tá? Mas só aí destrinchando. Então, fases presentes é a parte mais fácil, porque é só localizar o ponto. Vai no X na composição, no Y na temperatura e olha. E esse não tem segredo. Aí começa a complicar um pouco mais. Tá? Mas a gente vai ver, a gente vai fazer um exercício, começar a aula que vem já fazendo o exercício. No isomorfo mesmo, tá? Utilizar o ponto obtido em 1, tá? Ah, mas peraí, eu não expliquei, eu não falei o que é, né? O que a gente vai obter aqui em 2, né? Porque aqui é o como. Aqui embaixo eu tô colocando o como, né? Então, ó, utilizar o ponto obtido em 1, certo? Para quê? É outra informação que a gente pode tirar do diagrama. A primeira é fases presentes. A segunda é a composição... Obrigado, software. Transformar meu C numa bolinha. É a composição das mesmas. Tá? Além de saber quais fases estão presentes naquela liga, naquela condição de temperatura e composição, né? Naquela condição de temperatura e concentração, eu tenho como saber a composição das mesmas. Lembra que eu falei que o líquido vai ter uma composição de níquel e, consequentemente, de cobre, o sólido vai ter outra composição de níquel e, consequentemente, de cobre, mas são diferentes. Como é que eu vou saber esse valor? Dá para você saber esse valor. Utilizar o ponto obtido em 1 e construir... Aqui é o como, né, gente? Aqui é o como, a flechinha para indicar os passos. E construir uma linha horizontal que passa por ele. Uma linha horizontal que passa por ele. Certo? Construir uma linha horizontal que passa por ele. Ele quem? O ponto que se obteve. Então, ó, simples, mostrando aqui, ó, como é que você vai fazer então? Se a liga que eu estiver discutindo tiver a composição de A na temperatura aqui, né, ou seja, o ponto A, que é uma condição composição temperatura, ou então o ponto B, nada, vou fazer para as duas, ó. Vou fazer em preto aqui. Eu vou traçar então uma linha horizontal que passa pelo ponto obtido no passo 1. Primeiro eu vou ter que obter esse ponto para saber as fases presentes. Eu tenho que conhecer a composição da minha liga e a temperatura que eu estou trabalhando, senão o diagrama de fase não serve para nada. O passo 2, para descobrir a concentração das fases, é simplesmente traçar uma linha horizontal que passa por esses pontos, tá? Então, ó, o passo 1, o passo 2 está em preto. O passo 1, para deixar isso aqui para vocês, está em vermelho e amarelo. Tá? Quando vocês olharem para esses slides, vocês lembrarem que isso aqui tem a ver com os passos que eu estou definindo lá na lousinha, tá? Então mantém isso aí, não tem problema não, e eu mando para vocês. Então, ó, utilizar o ponto 1 e construir uma linha horizontal que passa por ele. Só que é um detalhe importante. Se for isso aqui só serve para se for bifásico, se for uma região bifásica. Tá? Se for a monofásica, a composição é a composição global da liga. Explico já. A gente vai fazer isso na prática semana que vem, né? É bom que vocês guardam por repetição, mas eu explico já. O ponto A está numa região... Esse aqui vai ser muito parecido com o azul. Está numa região monofásica. Só tem sólido. Nesse sólido eu posso afirmar com certeza que eu tenho 60% de níquel, 40% de cobre. E acabou. Na monofásica é fácil. Eu nem preciso traçar essa linha. Então, nem precisaria traçar a linha.
Na parte monofase, quando só tem uma fase, eu tenho 60% de níquel, consequentemente 40% de cobre. Tá? Em peso. Né? Lembrar que a gente está trabalhando em peso. Agora, se for uma região bifásica, isso eu não vou escrever, senão fica muita informação, mas nós vamos fazer na prática a aula que vem. Se for uma região bifásica, isso aqui eu nem vou fazer para não rabiscar muito aqui o desenho, eu vou mostrar que está no outro slide. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó, tá vendo o retângulozinho laranja? E ampliar, tá? E ampliar. Olha o que acontece na região bifásica. Eu vou ter que descartar essas rabisqueiras, tá? A aula que vem a gente vai fazer o exercício na prática e vocês vão compreender melhor, porque senão a rabisqueira só vai ajudar a confundir. Então eu vou pegar ali e vou ampliar para que vocês possam ver melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha reta aqui, ó, na direção do ponto B. Então ampliei, a linha reta está traçada, ó, mas ali no outro desenho, ele só traçou daqui até aqui. Não traçou inteira, ó, pode ver. Ele só traçou daqui a aqui. Por quê? Porque é o que me interessa, tá? Então quando eu estiver na região monofásica, a composição da fase, da única fase que eu tenho é a mesma da composição global da liga. Fácil, não preciso complicar. Agora, quando eu estiver numa região bifásica, eu vou ter 3 valores de composição. 3 valores de composição. Esse aqui, ó, o que encosta na linha líquidos é a composição do líquido. Ele me diz quanto de níquel tem no líquido. No líquido vai ter aí uns 33% de níquel, restante de cobre. No sólido, ó, a intersecção dessa linha horizontal, que se chama linha de amarração, ó, pode ver aí, com a linha sólidos, me dá a composição do sólido. No sólido eu vou ter em torno de 42, né? 44, na verdade, por cento de níquel e o restante de cobre. Tá vendo? Então, no sólido, aqui, ó, a intersecção da linha de amarração com a linha sólidos me dá a composição do sólido. A intersecção da linha líquidos com o líquido me dá a composição do líquido em peso de níquel, tá? Porque a gente está fazendo em peso de níquel. E a composição global da liga, se eu calcular o tanto de níquel que tem tanto no líquido quanto no sólido, é dada aí pela localização do ponto B, que é de onde eu parti, tá? Então, composição global da liga tem 35% de níquel. Composição do líquido, 32% de níquel. Composição do sólido, 44% de níquel. E o restante é de cobre, tá? Sempre que eu falar uma porcentagem de níquel, o restante para chegar no 100% é de cobre. Super abstrato, super difícil, essa foi a dúvida que eu fiquei preparando a aula ontem para vocês. Tudo bem, tá? Em todos os livros, em todos os vídeos que eu vi no YouTube, fala isso. A intersecção da linha de amarração com a linha líquidos é a composição do líquido, a intersecção da linha de amarração com a linha sólidos é a composição do sólido. Minha dúvida, que eu não achei em nenhum vídeo. Por quê? Não achei e ainda está um pouco abstrato para mim. Mas tem a ver, a dica que eu dou para vocês, eu também vou pensar melhor, a semana que vem eu dou uma outra explicação, mas a dica que eu dou para vocês é o limite de solubilidade. No líquido, isso aqui ó, é o máximo de líquido, de níquel, perdão, que o líquido aguenta solubilizar. E isso aqui é o máximo de líquido, de níquel, perdão, que o sólido aguenta solubilizar. O níquel funde depois. Certo? A fusão dele a gente viu, ela é aqui em cima, ó, enquanto a do cobre é lá embaixo. O níquel funde depois, então o sólido vai querer ter mais níquel. O líquido, né, o cobre funde antes, então ele vai querer ter mais cobre. Certo? Então é mais ou menos essa ideia. O que conseguir fundir é porque tem pouco níquel, muito cobre. O que não conseguiu fundir é porque tem pouco cobre e muito níquel. Ah, André, mas não é homogêneo? Sim, ela é homogêneo, ela é distribuída de maneira, vamos dizer assim, aleatória ao longo de toda a liga, né? Mas isso aí no todo. A parte que funde acabou pegando regiões, porque a distribuição é aleatória, que tem mais cobre, menos níquel. A parte que não conseguiu fundir, porque tem mais níquel e por isso não conseguiu fundir. Como um todo, ainda é homogêneo, tá? É mais ou menos, para entender isso um pouco melhor, eu acho que uma coisa que ilustra bem esse conceito é o limite de solubilidade lá no açúcar. Ó, esse ponto, esse asterisco, não é o máximo de açúcar que a água consegue ter nessa temperatura de 20 graus, não é 63%? Então a composição dela é 63% de açúcar, o resto de água. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ó. O máximo de níquel que o líquido consegue ter é esse aqui, ó, 32%. O máximo de níquel que o sólido consegue ter é bem mais, 44%, tá? No global, ainda é a minha composição inicial, aqui os meus 35%, tá? Isso é super abstrato, tá? Mas, então, num primeiro momento, eu aconselho vocês a aceitar que é a intersecção
da linha de amarração, que eu vou ter uma linha horizontal que eu traço no meu ponto é a condição inicial do meu exercício, né? Do meu estudo aí. Traço uma linha horizontal. Onde toca na linha líquidos é a composição do líquido, onde toca na linha sólidos é a composição do sólido. Defini aí para vocês já o que é linha líquidos e o que é linha sólidos, tá? Então aqui, ó, vou até fazer aqui, depois eu apago. Vamos supor que eu estou num ponto aqui nessa composição e nessa temperatura. Aqui é a composição global da liga. Se eu quiser a composição de líquido, eu venho aqui reto, ó, faço a linha de amarração. Aqui é a composição global da liga. Aqui é a composição do líquido, perdão, do sólido em quantidade de níquel. Aqui, ó, é a composição do líquido em quantidade de níquel. É os extremos, é só pensar que é os extremos. Entender isso aqui leva um certo tempo aí até de digestão mental, vamos dizer assim. Mas vocês vão chegar lá, tá? Eu ainda estou um pouco apanhando, mas isso aqui já me esclareceu muito, tá? Por que que no metal vale também? É o máximo que ele consegue solubilizar. E é isso que define a composição, é o limite de solubilidade, tá? Essa é a ideia. Pessoal, aqui a gente já está escrevendo essa lousa, informações e como obter, né? Então vamos terminar ela, né? Terminando aqui, ó. Ó, passo 3 e último, que a gente vai fazer só na aula que vem. Porque senão já joguei muita informação para vocês, o vídeo já está muito grande, já segurei vocês muito tempo. Ó, infelizmente, né? Porque eu já vi que a aula assíncrona não está rolando muito, então estou segurando vocês um pouco. Fazer o quê? Pro bem de vocês. Então, através da linha, que linha? Que foi construída em 2, tá? A linha de amarração, utilizar regra da alavanca. Regra da alavanca. Pessoal, para finalizar, eu vou explicar para vocês regra da alavanca, mas não para um sistema bifásico, tá? Regra da alavanca para um sistema monofásico. Talvez isso não faça nem muito sentido, mas só para vocês entenderem a aula que vem do que a gente está falando. Deixa eu ver se não tem mensagem de falha na internet. Não, por enquanto não tem. Só para a gente entender a aula que vem, vocês entenderem do que a gente está falando. Para isso que eu trouxe a solução de álcool e água. Na verdade, eu acabei usando ela antes, dando até um exemplo errôneo, que depois eu corrigi, porque ela é solução, uma fase só. Vamos tentar entender, no sistema monofásico, a fração ou a porcentagem de água e álcool que eu tenho. Porque para um sistema monofásico é mais simples. Então vamos entender para um sistema monofásico esse passo 3, e a semana que vem a gente já começa fazendo o passo 1 e 2 para o diagrama, fazendo conta mesmo, não só mostrando, e o passo 3 também para o diagrama. Mas vamos entender, para finalizar a aula de hoje, o passo 3, que é a regra da alavanca, de um modo simplificado. Então, regra da alavanca, tá? Só que aqui, ó, para cis monofásico. Que é só pra gente entender, tá? Não é, isso aqui não é muito útil, mas é só para vocês entenderem do que se trata a regra da alavanca. A regra da alavanca a gente vai fazer ela deitada no diagrama de fase, porque a gente vai fazer aquela linha de amarração, tá? E aí vocês vão entender. Vocês vão entender, mas aqui eu gosto de fazer ela de pé. De pé. Vamos dizer aqui, ó, que aqui seja o 0% de álcool. Vamos pensar na solução álcool e água. E aqui o 100% de álcool. Tá? Consequentemente, eu vou escrever, mas depois eu vou apagar. Aqui, como não tem nada de álcool, a solução é álcool e água. Aqui é 100, não vou nem apagar. Aqui é 100% de água. E ali é 0% de água. Então vamos partir de uma solução inicial. Está aqui na minha mão. Solução inicial tem quanto? Tem 40% de álcool e 60% de água. Então tá aqui, ó. 40%. Lembrar que a gente vai fazer as composições em volume. No caso aqui está em volume, tá? Lá a gente vai usar mais em massa, mas é só para vocês entenderem a ideia de regra da alavanca. A gente está aqui no 40% de álcool. Porcentagem de água a gente não vai medir, tá? Porcentagem de água a gente não vai medir. Vamos pensar só na porcentagem de álcool, para ficar mais fácil. Lógico que elas são complementares. Se eu tiver 0 álcool, é porque eu tenho 100 água. Se eu tiver 100% água, é porque eu tenho 0 álcool, tá? Mas vamos pensar só na concentração de álcool para ficar mais fácil da gente entender. Eu pego a solução, 40% em volume de água, e vamos supor que eu vou comemorar.
Ah, beleza, vou tomar vodka, 40% de água. Não vou, é terça-feira ainda, né? Tô dando aula e vocês são menor de idade. Mas é só exemplo que chama atenção, tá? 40% de álcool. Mas eu tô comemorando, eu tô muito feliz, eu quero ficar doidão. Só dar um exemplo que vocês vão gravar, né? Então eu vou aumentar a quantidade de álcool na água. Vai mudar o volume. Eu vou jogar álcool puro aqui dentro. Então vai mudar o volume. Quando eu tiver a mesma quantidade de álcool que eu tenho de água, porque aqui já o tanto de água não vai mudar, mas ainda tem um pouquinho menos de álcool aqui do que de água. Eu ponho um pouquinho mais de álcool aqui e chego na concentração de 50%. Eu vou adicionando mais álcool, eu vou adicionando mais álcool, eu vou adicionando mais álcool. Claro, nunca vai chegar no 100% de água, porque, né, de álcool, porque não tem como a água que já está aqui sair. Mas vamos supor que eu bote um montão de álcool aqui e chegue no 70%. Vocês estão entendendo a ideia? Eu vou aumentando o volume, adicionando álcool, então eu tinha inicialmente 40% de álcool, aí subi para 50%, subi para 70%. Olha só, dá uma olhada, vamos fazer uma análise aqui comigo. Vamos calcular, então, né, a porcentagem, porque aqui a gente não precisaria calcular, porque a gente já sabe que tem 70%. Mas tem um método visual para a gente calcular esse 70%. Sabe como? Pela medida aqui da minha escala. Vamos chamar o comprimento total da minha escala, pessoal? Pode ser de L. Posso chamar de L? E vou chamar esse comprimento aqui do 70 até o 100% de álcool, que no 100% nunca vai chegar, porque não tem como a água ir embora, né? Mas vamos chamar de altura 2. E vamos também pegar esse aqui, ó, que agora ele ficou distante da água pura, de altura 1. Se eu quiser calcular, vamos supor que eu não tenho essas medidas. Eu estou aumentando aí, eu tenho, não tenho os números, só tenho as medidas. Aí eu quero saber, puta, eu joguei um montão de álcool aqui na minha vodka, né? Agora ela ficou power, né? Então, mas eu não sei quanto que é. Mas vamos supor que eu tenho uma noção de que a altura, eu tenho uma garrafa bem maior que essa, eu tenho uma noção que a altura da garrafa foi aumentando. O diâmetro da garrafa é constante, então a altura que eu tenho é proporcional ao volume. Vamos supor que eu tivesse um superpoder e conseguisse enxergar quanto de álcool e água tem, porque eu não consigo, é uma solução homogênea, né? Como é que eu ia saber que eu cheguei no 70%? E isso que é importante, hein? Isso que é a regra da alavanca. Se eu quiser saber a fração de álcool que eu tenho, vamos supor que eu não conhecesse esse 60%, né? Eu quero saber a fração de álcool. Olha só, eu vou pegar essa parte aqui, ó, entre a porcentagem que eu tenho e o 100% água. Ué, eu não estou no 70%? Eu não tenho mais álcool do que água? Então o que vai me dar a fração de água, vamos supor que eu não soubesse o número, é a altura maior, que ó, eu estou no 70%, eu tenho mais álcool do que água, pela altura total. E o que vai me dar a minha concentração de água, por sua vez, ao contrário, vai ser a quantidade menor, ou seja, esse pedacinho aqui, que é o H2, sobre a altura total. Regra da alavanca é muito confuso por causa disso. Olha só, para calcular a quantidade de água, eu peguei a distância que está mais do ponto que eu tô, que é o asterisco, até mais perto do álcool. Claro, tem menos água, então eu tenho que pegar o pequenininho. Mas é contraintuitivo, por quê? Porque para calcular um, eu pego o que está perto do outro. E da mesma forma também, para calcular o outro, ó, eu pego o que está perto do 1. Lembra que aqui embaixo, ó, é o 100% água, porque é o 0% álcool. Então, se eu quiser saber a minha fração de álcool, eu vou do ponto que eu tô até a água. É trocado. Cuidado que é trocado, tá? Então, eu pego a distância do ponto que eu tô até a água, para saber do álcool, e divido pelo comprimento total. Para saber o da água, eu pego o ponto que eu tô e a distância até o álcool. E divido pelo comprimento total. Uai, eu não quero chegar no 70%? O que representa 70%? Esse comprimento vermelho. Mas cuidado que ele está para o lado da água. Mas ele é o 70% de álcool que eu tenho. O que representa a água? É os 30 aí que está sobrando de água, né? Então esse pedaço pequeno sobre o total. Mas cuidado que ele está para o lado do álcool. É trocado. Regra da alavanca é trocado. Aqui é inútil, tá? Eu fiz aí uma lousa para vocês, inútil. Porque a porcentagem já foi informada. Se eu calcular para o álcool vai dar 70, se eu calcular para a água vai dar 30, tá? Mas só para vocês entenderem a regra da alavanca visual
porque a gente vai usar essa mesma ideia porque a gente sabe ali nos extremos a composição das fases. Quanto de níquel tem no líquido, quanto de níquel tem no sólido, quando os dois coexistem. Mas a gente não sabe qual que é a proporção de líquido em relação à proporção de sólido. A gente não sabe isso ainda. A gente vai usar isso aqui de uma maneira que não é tão boba, né? Mas que eu acho que isso aqui é fundamental para a gente entender. Eu acho que de pé assim fica mais fácil da gente ver que o 70 tá aqui, né? Então eu tenho que usar o vermelho para achar o do álcool, que tá pro lado da água, infelizmente, né? O 100% de água aqui. E eu tenho que usar o preto, que tá pro lado do álcool, para achar o da água. Lá a gente vai fazer deitado. Então seria uma ideia assim, você tá com o diagrama isomorfo aqui, ó. Ó, a quantidade, então aqui tá o líquido, né? A quantidade de líquido vai ser esse pedaço aqui pelo comprimento total da minha linha de amarração. E a quantidade de sólido vai ser esse outro pedaço aqui pelo comprimento total da minha linha de amarração. O líquido tá para cá e o sólido tá para cá, né? O diagrama é assim. Então, pessoal, deixa isso aqui para a aula que vem, tá? Mas só para vocês já saberem aí, ela em pé, explicada com substância simples. A aula que vem a gente já vai começar usando essa figura aqui para fazer para o isomorfo os 3 passos. Então, ó, cadê os 3 passos? Achar as fases presentes, localizando o ponto. Achar a composição das fases presentes, vendo os extremos de uma linha horizontal que passa pelo ponto, tá? Se for bifásico, se for monofásico, é a composição da liga global, tá? E através dessa mesma linha que nos deu a composição do líquido e a composição do sólido, a gente vai ver a quantidade de sólido e líquido que coexistem naquela condição de composição e temperatura. Tá bom, pessoal? Então, é isso.